Fala galera Kenko, mais uma vez, começando outro episódio e como sempre trazendo nossos parceiros, nossos amigos aqui, e essa é uma amiga de longa data. Na verdade, do início da minha carreira aqui, nós começamos juntos, tanto ela nessa carreira da foto e a parceria vem com a fototerapia, com campos eletromagnéticos há muitos anos, há quase 3 décadas que a gente já está junto e eu estou muito feliz de poder receber aqui também, de ter parado os estudos lá na universidade, para estar aqui com a gente, Joselisa Shinoda. Obrigado, Jo, por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Takashi, pelo convite. Obrigada pela parceria de longos anos, né? Desde 1999, realmente nós começamos juntos, quando a gente iniciou até mesmo o trabalho de pesquisa dentro da minha faculdade, né? E foi muito gostoso, desde então, você sempre me incentivou a dar continuidade nos estudos, sempre me incentivou a estar a par e levar o conhecimento para as outras pessoas. Então, eu sou muito grata, porque a minha carreira, ela, dentro da Costa, ela se deve muito a você, viu? E eu agradeço. Que isso, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, porque eu queria que você falasse um pouco, Jo, quem é Joselisa Shinoda nessa carreira profissional e como você se envolveu com isso até chegar hoje no ponto que a gente vai falar um pouco sobre pesquisa, o que você tem feito a nível do ambiente acadêmico e tudo mais. Mas quem é a Joselisa Shinoda? Bom, eu sou atualmente fisioterapeuta e pesquisadora da Universidade de São Carlos. Sou mãe atípica, tenho uma filha com 19 anos que tem TDAH e tenho um filho de 8 anos que é autista. Também tive um outro filho, já faz bastante tempo, morreu na casa, também era autista. E hoje eu estou dando seguimento à minha carreira mais voltada para pesquisa mesmo. Eu comecei toda a minha trajetória sendo pesquisa na área da estética, que é uma clínica grande. Dentro dessa clínica foi onde eu conheci todo o trabalho da fototerapia. E aí, a partir disso, eu fui progredindo nos estudos até chegar aonde eu estou hoje. É bacana. Então, falando desse conhecimento nosso lá de. Você foi lembrar 99, a gente já está indo para 25 anos, já mais de. Quase indo para 3 décadas, né, Jô? Que loucura. E o interessante foi que, né, há pouco nós falávamos aqui nos bastidores dessa questão de TCC e tal, e você, na época, se desafiou a fazer, né, um TCC aonde não tinha Google, não tinha IA, não tinha nada disso para se fazer, me ligou lá de Brasília, falei, que louca é essa que tá me pedindo um monte de coisa, não, eu quero defender, eu falei, tá bom, não nos conhecíamos, foi assim mesmo, porque parecia uma loucura naquela época, né? Te digo isso com muito carinho, depois desses 26 anos juntos. Aí te mandei um material, um monte de apostilas que a gente tinha traduzido, tinha em espanhol, e você foi a primeira profissional no Brasil que defendeu uma tese que começou a ter esse interesse pela parte mais acadêmica, né, da fototerapia, na época nem dos campos eletromagnéticos, mas mais focado com a fototerapia, né, então você já entrou, ou melhor dizendo, saiu da faculdade já indo para essa área e defendendo a tese no teu TCC, não foi isso? Na verdade, eu comecei a pesquisar mesmo quando eu adquiri o equipamento, que foi em abril, se não me engano, de 1999. Foi com o Ulisses, né? E o Ulisses foi lá na minha clínica, levou o fotodome. O meu trabalho com estética naquela época, ele tinha uma limitação, que a estética naquela época era bastante limitada, né? A gente não tinha tantos recursos como se tem hoje. E aí me surgiu essa oportunidade de ter um equipamento que trazia benefícios além daquilo que a gente esperava dentro de uma clínica de estética. E quando eu fui percebendo assim, os defeitos do aparelho, mas os defeitos que eu percebia eram, além da estética,
era a questão do cheiro das pessoas. O cheiro, para mim, era algo muito presente, né? O cheiro, o aspecto da pele, é, mudanças de comportamento das pessoas, né? De serem pessoas estressadas, de ficarem mais calmas, mudança de alimentação. Então, pessoas que tinham o hábito de comer muita besteira, passaram a relatar que tinham alterado a forma de se alimentar de uma maneira extremamente natural. E isso foi me gerando curiosidade. Foi quando eu comecei a querer ler sobre o assunto, né? Então, eu iniciei isso pegando o suor das pessoas. Eu usava uma toalha no cotton-dome para as pessoas deitarem, porque ele tem um plástico embaixo, e eu passei a tirar a toalha, deixar o suor ficar ali aparente, né? E aí eu pegava um tubo de ensaio, coletava aquele suor e mandava para um laboratório, pagava para um laboratório que na época a única coisa que eu tinha condição de fazer era centrifugar aquele suor e fazer pequenas análises. E era muito interessante, assim, as respostas que eu tinha, sabe? Então, esse foi meu início. Aí eu fiquei super curiosa. Eu falei, nossa, eu preciso contar isso na minha faculdade, porque se eu trabalho com saúde, principalmente voltado para a fisioterapia, que é uma coisa muito ela é ela é externa, mas ela mexe com o interno, então eu acho que o equipamento tinha tudo a ver com aquela proposta de carreira que eu estava iniciando. E eu quis contar, aí, né, sobre o equipamento, eu quis mostrar o que era o equipamento, não somente as minhas experiências, mas também eu precisava explicar o que significava aquilo. E naquela época a gente não tinha muitas ferramentas, a gente não tinha muitas pesquisas, né? Essa caixa eram poucas coisas. Os materiais que vinham traduzidos do Japão era bem rudimentar. E eu tive que ir levando, conduzindo esse trabalho de pesquisa mesmo, voltado para física, para química. E foi uma experiência muito bacana. Que carinhoso isso é, rudimentar, gostei. Foi bem carinhoso essa forma de você falar, que era aquelas apostilas enormes, tudo xerocopiado, uma cópia de outra, uma cópia de outra, chega, dava cinza, a gente quase nem lia as palavras, mas foi assim que a gente começou. Felizmente hoje, você acompanhou nesses últimos 25 anos, né, Jô, todo 26 anos, toda essa trajetória, todas as novidades, aí nós entramos com novidades do New Photon, depois Photon Ion, depois a tecnologia PENF desenvolvida com um conjunto, e você foi se aperfeiçoando. Hoje você reside aqui na época você era de Brasília, hoje você reside aqui no estado de São Paulo, né, aqui próximo da gente no interior. Você está morando em São Carlos ou em Rio Claro ainda? Eu estou morando em Rio Rio Claro. Claro, né? Mas a faculdade que você está fazendo as pesquisas e estudos é a UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, não é isso? Tá, é E, próximo. isso, para quem não conhece, mas é uma das maiores universidades federais que nós temos e muito conceituada, com um índice de pesquisa maravilhoso, conheço bem. Inclusive aqui em Sorocaba nós temos um campus bem importante dela também, mas em algumas áreas. Enfim, hoje a Ju faz parte do grupo. Eu queria que você falasse um pouco disso, de hoje, o que você vem fazendo na área principalmente de pesquisa. Um resumo rápido para a gente entender um pouco, Ju. Bom, atualmente eu estou na área da neurofuncional, né, na fisioterapia, faço mestrado, mestranda de neurofuncional, sou membro do laboratório de pesquisa da UFSCar e eu atuo agora com o AVC. Então, o meu trabalho é sobre tecnologias, né? Então, sensores inerciais, para a gente fazer monitoramento de marcha, pacientes que sofreram AVC e mudança comportamental. Também faço parte de um grupo de pesquisa de autismo, né? Que é na verdade, é um trabalho que já se iniciou desde 2021, se eu não me engano. Eu comecei no Uneteca, né? No Núcleo de Tecnologias Assistivas, e atualmente dentro da UFSCar eu também estou fazendo parte de um grupo de pesquisa sobre autismo. Então, E esse é, agora, ano que vem também a gente vai iniciar novas pesquisas da Caixa com o Pensovil,
voltado para a população sanguínea. Já tem, o projeto já está iniciando. Ai, que legal, maravilha. E eu tinha conversado com você sobre. A gente vem, né? Eu acredito que esse tema é interessante porque você, como você falou, você é a mãe atípica, tem o João. Eu não sabia. Para mim foi uma informação nova e surpreendente que você tinha tido um outro filho que também tinha um espectro autista. Eu não sabia. Você conhece a história bem do João, porque viu o João nascer, na verdade, né? Já nessa fase que a gente já se conheceu. E você sabe também que dentro de casa eu tenho duas sobrinhas que são também dentro do espectro, a Pietra e a Melissa. A Melissa é minha filhada, inclusive. E até comentei contigo, João, eles estão vindo aqui para nossa cidade, está mais pertinho da gente. Eles moravam em São Paulo antes, mudaram agora essa semana. Então eu queria trazer um pouco disso que a gente vive, né? Que é a vida do autista, a família do autista, as crianças autistas e tudo que você fez e tudo que você não só como mãe, mas também como pesquisadora e também como fisioterapeuta, o que você viu nessa evolução dos 8 anos que você vive isso diariamente a nível profissional? Eu sei que você tem todo esse envolvimento, né? Porque você transita dos dois lados, né, Jô? Você transita como a mãe, mas ao mesmo tempo você transita como uma visão de análise mais crítica da profissional que estuda, que pesquisa e que aplica as técnicas numa criança autista. Então, que você pudesse compartilhar um pouco dessa sua experiência no tema autismo para a gente hoje. O João, quando o meu primeiro filho, eu não tinha a menor ideia do que era autismo, né, Takashi? O que eu sei, assim, é que os próprios médicos identificaram que o meu primeiro bebê ele tinha alguma coisa diferente, que ele precisava ser acompanhado pelo hospital de uma universidade em Brasília. Ele falava em japonês com meu pai aos 7 meses de vida, pra você ter ideia. Ele usava palavras em japonês com meu pai. E ele não fazia isso comigo, porque eu acho que ele sabia que eu não entendia o que ele estava falando. Na verdade, eu entendia, mas ele não fazia isso comigo, ele fazia isso com meu pai. Então, ele já tinha um comportamento bem restrito, não se socializava com outras crianças, ele tinha habilidades que uma criança de 7 meses, bebê de 7 meses, não deveria ter. Então, ele já era monitorado pelos médicos naquela época, mas eu não entendia nada de autismo, que não sabia que partiria para essa área. Hoje, eu lembrando de toda a vivência que eu tive com ele, do comportamento dele, eu Sim, tenho noção do que seria, né? tá. Mas o João, quando o João veio, ele já teve, assim, aparentemente, já desde o início. O João, quando ele nasceu, que eu coloquei ele no meu colo, né, no parto mesmo, né, colocaram ele no meu colo, eu abracei ele e já pensei, tá, essa criança tem alguma coisa diferente. Eu acho que ela tem uma síndrome. Foi o que veio na minha cabeça. Mas não sei te dizer por quê, era uma coisa bem de mãe, né? E eu ficava esperando que alguém falasse alguma coisa para mim diferente aí. E nenhum profissional comentava nada. Mas eu tinha certeza que ele tinha alguma coisa. Então eu não sabia explicar. Aí, com a progressão dele, ele não teve um desenvolvimento normal de uma criança, de um bebê, né, até 1 ano. Ele não rolava, ele não ficava em pé no berço, a gente não abaixou o berço hora nenhuma, porque ele não ficava em pé no berço. Ele teve muita dificuldade em tudo. Não ficava de barriga para baixo, porque ele afogava a cabeça, não sustentava a cabeça. Para ele caminhar foi com 1 ano e 7 meses, após muita fisioterapia, minha, insistência da própria Júlia, e a gente foi trabalhando com ele. Quando veio essa possibilidade de um diagnóstico de autismo, que foi observado pela minha irmã, que é fonoaudióloga, e ela tem especialidade em autismo, né, desde muitos anos, eu já levei ele para Brasília e busquei com os melhores profissionais, inclusive no Paracudifec, que alguém me explicasse o que estava acontecendo com o João e me orientasse. Porém, eu já tive diagnóstico dele cedo, bem cedo, né? Com 1 ano e 4 meses, eu já iniciei essa trajetória, já fui tendo vários diagnósticos, né? Todo mundo era bem, assim,
bem consistente, né, na questão do diagnóstico, era autismo mesmo, ele era nível 3 de suporte. João teve a primeira poda neural com 1 ano e 4 meses, aonde ele parou de fazer todas as coisas que ele tinha aprendido, porque a gente tinha insistido no aprendizado dele, ele com 1 ano e 4 meses com a poda neural, isso se perdeu por completo, então ele ficou um autista nível 3 de suporte, perdeu fala, perdeu tudo, as habilidades motoras, tudo que ele tinha E a conquistado. parte alimentar, Jô, do João nesse período, ele tinha também toda aquela questão de intolerâncias ou mesmo restrições alimentares? Sim, ele comia muitíssimo bem, porém com a poda neural ele entrou na recusa alimentar. Ele não foi nem para seletividade alimentar, ele foi para recusa. E Hum. aí a recusa alimentar é um dos processos mais graves do autismo, né? Ele só aceitava mamadeira com um tipo de achocolatado, era um único tipo de leite. Se você trocasse, ele não tomava. Era muito complicado, muito complicado. Imagino que sim. E nessa fase dessa descoberta você ainda tinha muito, como você falou, desde o princípio você tinha aquela percepção, pelo que eu entendi, de mãe, né? Aquela coisa de percepção de mãe. E aí eu fui acompanhando isso ao longo do tempo, né? Como a gente sempre conviveu muito nesse sentido, próximo, e aí você começa a utilizar do teu conhecimento, além da pesquisa, aí já vem aquilo que você acabou de falar, né? Aquela curiosidade que começou lá atrás na estética, que depois, com o passar do tempo, você já tinha migrado, antes do João, você já tinha migrado para estética, para fisioterapia neurológica, não tinha? Bastante tempo, tá? Você já estava na fisioterapia neurológica, já tinha se encantado, já estava trabalhando na fisioterapia neurológica, né? Isso. Então, aí, aonde entra, né? Porque aí, muitas vezes, como a gente convive há muito tempo, muitas vezes a gente falava sobre isso, né? Eu falei, Ju, como é que é essa coisa de ser mãe e ao mesmo tempo ser fisioterapeuta e poder dividir isso, né? Takashi, muitas vezes eu ia lá escondidinha chorar como mãe, porque como profissional tinha que fazer ali a fisioterapia ou segurar essa coisa, porque realmente foi uma fase, eu imagino que bem difícil, né, Jô? Esses dois lados de você acompanhar e ter uma noção profissional de quais são, né, as restrições de uma criança como essa, de quais são as dificuldades, e ao mesmo tempo ser mãe e ter todo o envolvimento amoroso e sentimental ali com o paciente, né? Na verdade, assim, como fisioterapeuta na área da neurologia, eu sou da área adulta, né? Não sou da infantil. Então, os meus recursos são muito limitados. Eu não tenho esse manejo com crianças, né, pensando academicamente. Tudo que eu fiz com o João era muito voltado ao aprendizado que eu tive com a minha irmã, né? Minha irmã foi preponderante na evolução do João, ela foi, assim, um marco na vida dele, ela me ensinou muitas coisas. Quando eu chegava nos profissionais, multidisciplinares, que eu explicava o que eu estava fazendo com ele, a resposta sempre era a mesma, né? Eu falava, mas você já está fazendo tudo, eu não tenho mais o que te orientar. Porque a minha irmã foi realmente uma pessoa que me instruiu bastante sobre esses aspectos. E os estudos sobre o autismo, foram vindos com o tempo. Você mesmo estava me perguntando essa questão da evolução, né? Do trabalho do autismo entre o nascimento do João e atualmente, mesmo academicamente, mesmo na literatura, a gente percebe que houve uma grande evolução, né? Naquela Sim, época, tinha-se um pensamento de como se tratar um autista, e hoje esse pensamento é bem mais ampliado, é claro. diferenciado. Hoje a fisioterapia se enquadra mais no autismo, naquela época nem tanto, olha, para você ver, né? Hoje se pensa muito em trabalhar essas questões motoras, porque muitos autistas, como é no caso do João, tem hipotonia. O João tem muita hipotonia, ele cai bastante, ele se machuca muito, ele tem dificuldade de sustentar o próprio corpo, enfim. Então a fisioterapia se enquadra bastante. Eu faço os treinamentos motores com ele aqui, mas assim, tudo na base da brincadeira, porque aqui eu sou a mãe dele, né? Eu não Sim, sou a profissional. Então a gente precisa articular para que faça um trabalho adequado, claro. mas que acho que aquilo é uma brincadeira, né? É Sim. lúdico. E como você falou, bem interessante, relembrando, né?
Eu conheço um pouco da história, mas tua irmã, ela é especialista, ela é de Brasília, ela é fonoaudióloga e ela tem uma especialização em autismo, né? Ela já tem toda uma experiência profissional com vários casos clínicos, o João foi um deles, né, nesse aspecto, que ela pôde também acompanhar, tratar e orientar a família, diretamente você, no desenvolvimento do João, né? Agora, Jô, me fala uma coisa, e teve um momento, né, que você percebeu que os recursos que você utilizava na fisioterapia adulta, na parte neurológica, que é o Kenkobio, que são os pulsos eletromagnéticos, que você já estava envolvida com isso, porque a gente já estava sempre nos congressos juntos, palestrando, estudando, mas que você decide introduzir a técnica com o João, e o que que isso fez, o que te levou a fazer isso e quais foram os resultados que você viu ao longo do tempo com o João? Então, quando eu iniciei esse trabalho, né, junto com a minha irmã, de estímulos constantes, diários, a gente sempre falava que, João, você estimulava muito e a resposta era muito pequena. Então, eu sempre usei um termo com ele, né, para todo mundo, eu falava. Com o João, a gente corre, 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 e o João dá um passo. Sempre assim, essa dificuldade. E a partir do momento que nós iniciamos, a gente começou a identificar quais eram as dificuldades do João, iniciamos um trabalho em cima dessas dificuldades, que eram muitas, foi se passando o tempo, Takashi, e eu e o João não tinha resposta, né? Nem na fala, nem no apontar, nem no brincar, nem na interação. As respostas, elas não aconteciam, elas não surtiam. E não eram estímulos feitos, assim, por profissionais, uma hora, dentro de uma cabine, 3 vezes na semana, ou todos os dias, mas apenas uma hora, 2 horas. Não, eram estímulos diários, constantes, da hora que o João acordava até a hora que o João dormia, né? A gente estava sempre trabalhando em cima dessas questões. E não tinha evolução. Aí um dia, eu estava sentada no computador, eu estava lendo sobre o Tempo Bio, mas uma outra coisa, alguém tinha me feito uma pergunta e me veio na cabeça. Eu falei, engraçado, né? Eu sempre usei o Tempo Bio para tantas coisas, principalmente na área neurológica. São tantas histórias, são tantas evoluções, por que não no autismo? Eu nunca pensei em procurar isso. Então, eu fui para o computador e comecei a investigar se eu encontrava alguma coisa na literatura que me desse suporte nessa hipótese que eu tinha. Sim. E nada, Takashi. Na Sério? época, eu não tive nada, não. Há 7 anos atrás, Então, o eu não João era tive bebezinho, tinha um ano e pouco, um ano e pouquinho. Quantos? O João tá com 8, né? tá com 8. Ele devia estar com 1 ano e 6, 1 ano e 7, 1 ano e 8, Sim. por aí. Eu, sabe, assim, não tinha nada de resposta em relação ao uso dessa ferramenta, né? Ao uso especificamente da tecnologia, que é a do PEN. Não Claro. tive, mas eu resolvi usar. Eu falei, eu vou tentar, é meu filho, né? Não preciso do código de ética, é meu filho, eu vou tentar. E aí eu comecei a utilizar. E aí foi. Eu utilizava o Tempo Bio e depois fazia os estímulos, né? Diários, né? Então, usava e fazia os estímulos. Usava, falei, nossa, cara. É assim, menos de uma semana, o João já começou a ter interação social com os amigos da Júlia. E foi uma coisa que eu filmei. Os amigos dela chegando em casa, brincando com ele de roda, foi algo que eu filmei, porque eu achei aquilo espetacular. E aí foi quando ele começou a ir desenvolvendo algumas habilidades, inclusive a social, desde quando eu comecei a usar o tempo. E num simpósio que você tinha me pedido para eu falar somente sobre o fóton, né? Foi a primeira vez que você me pediu para falar sobre o fóton, no simpósio, né, só sobre o fóton, não sobre o tempo vivo. Eu fiquei pensando naquela época, eu falei, nossa, mas eu queria tanto deixar marcado, né, essa evolução do João, mostrar para as pessoas que existe, sim, uma esperança do uso do campo eletromagnético no autismo, porque não sou só eu, uma mãe desesperada que tenta evoluir um filho, né? São muitas pessoas. E aí, nesse simpósio, eu falei sobre o fóton, falei sobre a manta,
Contei a história da minha família, né? Era um recurso assim que eu tinha tido vários benefícios em casa. E no final desse simpósio eu resolvi contar a história do João. E foi quando eu mostrei esse vídeo dele interagindo, né, com os amigos da Júlia, mostrei algumas coisas do João, de como ele era, de como ele tinha ficado após o uso do Kenkobil. E foi bastante interessante porque ninguém lembra que aquele ano eu falei sobre o fóton. As pessoas acham que eu fiz uma palestra sobre autismo até É, hoje. até hoje, né? É, porque ele estava presente, né? Eu me lembro que o João estava na plateia. E aí ele já estava ali caminhando, correndo, aquela coisa de criança normal, a arteira, né? A gente fala aqui no interior arteira, fazendo arte. Ali estava sua mãe, a Júlia, né? E ali meio que controlando, porque no ambiente que nós estávamos, era um ambiente, vamos dizer assim, técnico, cheio de gente, palestra, o João, ninguém estava com o filho, só você estava com o filho. Na verdade não era o filho, era o paciente, né? Então ele estava fora do contexto no sentido de adultos, era a única criança ali no ambiente, mas na verdade eu me lembro que você citou os 3 pacientes, que foi tua mãe, né, que já com aquela figura de atender uma pessoa de idade, já avó, depois a filha com o TDAH, que é a Júlia, e aí a criança, que é o João. Na época o João já tinha uma idade um pouquinho, já estava ali um pouquinho já maiorzinho, né? Mais de 2 anos, sim. Mais de 2 anos, e ali com aquela coisa de criança de 2 anos no meio do ambiente, que ele não queria estar ali dentro, ele queria estar na piscina brincando do hotel. E, na verdade, o que eu queria ali era mostrar isso, né? O João, coitado, a minha mãe e a Júlia eram as pacientes que deram certo com o fóton, né? O João era o participante da pesquisa, porque ele foi um participante de pesquisa, tadinho, inocente, e que tinha dado certo, e que eu queria mostrar que era uma criança que vivia isolada, uma criança que não tinha nenhuma interação com ninguém, e que ali ele já estava demonstrando um comportamento mais aberto, né, mais sociável, e ele hoje é bastante sociável. Sim, sim, sim. E aí a gente vê isso trazendo. E depois vem, Jô, a gente começa a trazer, por exemplo, a figura do próprio Dr. Miguel, né, saudoso, falecido Dr. Miguel Zaba, que começou também a trazer informações, porque foi professor, se formou em medicina pela USP, foi professor de várias universidades, e a especialidade dele, a formação acadêmica dele, a especialidade dele era pediatria. Então ele começou a trazer também, né, essa visão do espectro autista, e ele tem vários vídeos também, que no próprio canal tem vídeos dele falando um pouco sobre isso. E por que eu pedi para você, para a gente trazer esse tema para cá? Porque eu acredito que nós temos muito a explorar. E agora a gente já busca um PubMed, por exemplo, já encontra, né, Jô? O PENF, os pulsos eletromagnéticos, as ondas de pulso eletromagnético aplicados como recurso terapêutico no espectro autista, né? Então já existem estudos e a gente vê que a vanguarda desse tipo de tratamento a gente começou como de forma domiciliar, vou dizer nesse sentido, mas que, claro, leva para essa ideia de que a gente tem muito ainda para investir, para pesquisar, para explorar, para buscar dentro da universidade, né? Então a gente vê isso com muito bons olhos. E você conseguiria fazer um paralelo, Jô, tendo isso como... o que você diria sobre esse recurso na vida do João e no desenvolvimento do João como recurso de desenvolvimento dele? O que você diria para as pessoas ou para outras mães que estão aqui, para outros familiares também que nos assistem, que isso impactou, te ajudou como mãe também ali no convívio com o João? São vários aspectos, Takashi. Hoje em dia, a gente tem, inclusive, como recurso a neuromodulação transcraniana, né? E sabe-se que, pensando em neuromodulação transcraniana, o que mais se preconiza atualmente, independente de qual seja a patologia ou a disfunção, esse recurso, quando a gente aplica uma onda eletromagnética, a gente sabe que esse recurso ele é como se eu estivesse dando para aquele sistema nervoso uma carga extra
E essa carga extra, ela precisa ser trabalhada para que aquilo gere benefício, para que gere resultado, para que a gente tenha a demonstração da utilização daquilo ali. Então, atualmente, sabe-se que a neuromodulação transcraniana, ela traz para a gente claramente que nós necessitamos associar, né, os campos eletromagnéticos com os estímulos. E com o João foi dessa forma. Então, a partir do momento que eu usava o Kenko e fazia os estímulos, né, trazia para ele informações novas, estimulava ele a ter novas habilidades, eu estava dando condições àquele sistema nervoso de maior aprendizado. E é isso que a gente tem que fazer. Teoricamente, a gente sabe que o Kenko ele tem uma função grande quando ele é aplicado sozinho. Mas a gente sabe que quando a gente estimula outros recursos associados, você amplifica esses benefícios dessa onda eletromagnética que a pessoa está recebendo. E no caso do autismo seria isso. Como outras circunstâncias que a gente fala, outros transtornos também, seria dentro desse mesmo raciocínio, sabe? Então é importante que a gente utilize, sim. Para o João foi preponderante. Eu sei disso porque foram meses de estímulo sem resultado. E a partir do momento que eu comecei a fazer a aplicação do Kenko ele começou a responder aqueles estímulos que estavam aplicados, exato. Então, assim, eu fui orientando outros pais, avós, outras pessoas que tinham autistas na família a conduzir o trabalho da mesma forma que eu conduzia com o João. E os benefícios foram enormes. E tive duas surpresas gratificantes, assim. Uma foi de uma autista que já tinha idade, né? Ela estava com 40 anos, 39 para 40 anos. Me lembro desse caso porque foi lá de São José dos Campos, não de São José dos Campos, não, São José do Rio Preto, da região de São José do Rio Preto, que foi de Araçatuba, a cidade dela. Eu me lembro bem que foi de Araçatuba. Foi um caso que me causou extrema surpresa, porque quando as pessoas perguntam, né, isso é uma das coisas, Takashi, que houve uma grande evolução. Sim. A gente sabe que nós temos uma janela de oportunidades na criança que é preponderante para a gente iniciar um trabalho logo desde o início da infância, logo quando você identifica as questões do autismo. Então, é importante a gente começar um trabalho muito cedo, precoce, para o desenvolvimento ser maior. Mas atualmente sabe-se que não importa a idade, né? De qualquer situação, a gente tem um cérebro plástico, onde ele tem aprendizado até o dia que você foi embora para o Papai do Céu. E naquela época, quando eu fiz a orientação para o uso do Kenko para essa menina de 39 anos, nível 3 de suporte, eu fiquei imaginando assim, conversei com a pessoa e fiquei imaginando, gente, será que vai dar resultado, né? Ela já tem, assim, um cérebro mais formado, então, naquela época eu não sabia dizer, né, se aquele teria resultado. E foi maravilhoso, foi muito rápido, eu pedia todos os dias para os pais mandarem para mim notícias dela, né? Então, eles mandavam diariamente, foi muito interessante, porque ela começou a fazer coisas que depois eles não sabiam como lidar. Rabiscar a parede, ir na geladeira e pegar alguma coisa para beber. Quando eu estava tendo churrasco na família, ela levantava e ia para a churrasqueira pegar carne, coisas que ela não fazia. Chegar na escola, pegar a mochila dela, descer e querer entrar sozinha, não queria mais que os pais fossem com ela. Então foi muito interessante. Eu me acompanho bem, eu só complementando isso que você falou, porque quando você não conheceu ela pessoalmente, né? Você fez a distância, porque você estava, na época eu acho que você estava no Vale do Paraíba ainda, né? Você estava em São José dos Campos, né? E eu estive lá. Quando você falou, me veio toda a cabeça, porque quando eu fiz a conexão do pai dela com você, eu conheci a casa deles, eu conheci a geladeira, eu conheci a estrutura e eu a conheci pessoalmente, né? Então, ela tinha
aquele típico de sobrepeso dessas crianças, ela tinha dificuldade de alimentação, ela tinha dificuldade de digestão, tinha dificuldades intestinais, uma série de dificuldades metabólicas também que existia no corpo dela por conta disso, e nós trabalhamos inicialmente com ela a possibilidade do recurso dessa melhora metabólica com ela, ponto, né, com o pai. E aí, quando ele colocou a situação, eu falei, olha, o que eu posso fazer é te conectar com uma mãe atípica que tem conhecimento e que vai de alguma forma poder te orientar. E foi isso que aconteceu, e me lembra que depois a gente discutiu, agora me perdoa que eu não vou me lembrar o nome dela, mas eu conheci, e era assim, ela saía como literalmente de mochilinha para ir pro colégio, como você falou, e depois o pai deu um testemunho num encontro nosso, assim, que foi emocionante. E eles são evangélicos muito assim, dedicados, né, muito à comunidade deles, e ele deu um testemunho pra gente, assim, que foi emocionante. Nós estávamos num grupo de pessoas, e sempre é emocionante ver um pai relatar, né, tudo isso. Maravilhoso, maravilhoso, foi muito bem lembrado o caso dessa criança lá ou desse adulto, criança, vamos colocar assim, lá de Araçatuba. E o segundo caso também que me surpreendeu foi de um rapaz de 15 anos na época. Bom, não vou citar nome porque não perguntei para a mãe, mas enfim. A mãe foi interessante porque foi um distribuidor que me pediu ajuda para comprar um equipamento. Ele perguntou, não, na verdade ele me pediu ajuda para saber se eu poderia orientar essa mãe, porque a igreja queria comprar o equipamento para ela. Ela não tinha recurso, estava sofrendo bastante com as limitações do filho, né? E aí eu falei que orientava, que não tinha o menor problema. Eles fizeram uma vaquinha, compraram esse Kenkopio, entregaram para a mãe e aí nós começamos uma relação. Eu tenho vídeos tão lindos desse rapaz, tão lindo, Takashi, ele interagindo com a mãe chorando porque ele não interagia com ela, sabe? Tão bonito, assim. Ele acalmou, estava extremamente agressivo, a mãe estava cansada, ele melhorou bastante o sono. Então, a ideia da igreja, na verdade, era que a mãe tivesse algum alívio em relação ao filho, porque a mãe estava sobrecarregada. Até então, não se pensavam assim, na melhora do filho especificamente. Se Sim. pensava muito em relação à mãe, nós sabemos que esse contexto de mãe, né, do cuidador de qualquer situação, do cuidador de pessoas que sofrem com algum tipo de doença crônica, a gente sabe que esses cuidadores sofrem bastante. Então, a preocupação da igreja era que ela tivesse algum conforto. E ela teve, porque ele acalmou, né? Então, foi muito bonito. Foi uma outra experiência que eu tive, que não era com criança, e que foi bem legal. Não, maravilhoso. E aí você vê, né, como a gente vive isso, você vive isso, eu também vivo isso na família, então a gente entende esse contexto de forma muito... Você conheceu minhas sobrinhas, né, sabem que felizmente elas também têm acesso a uma série de tratamentos, utilizam, né, esses recursos, então a evolução delas assim foi muito grande. Faz um tempo que você não as vê, mas se você encontrar é impressionante. Fala, parte motora, a Pietra principalmente, é assim, maravilhoso ver. Mas eu acho trazer isso para a pauta foi porque nós estamos envolvidos diretamente, né? Eu como tio, como membro da família, e também, né, eu estou muito envolvido com elas no nosso dia a dia. E a gente começa a escutar. Então, saber que existem esse tipo de recurso que a gente tem que olhar, e esse é um dos objetivos nossos do KenkoCast, que é isso. As tecnologias vêm, né, e elas são aplicadas diariamente, principalmente quando a gente fala em recurso de telecomunicação, né? Quem imaginava quando a gente se conheceu que a gente estaria fazendo esse tipo usando esse tipo de recurso, né? Parecia um negócio tão distante, parecia coisa de televisão, né? Era só coisa de televisão. Hoje a televisão está na nossa mão, aqui nós estamos fazendo a televisão moderna e levando a informação para todos os cantos. Por que não usar também esses recursos que são terapêuticos, que são tecnologias, que são terapias, que vai entrar num contexto, e como você muito bem citou, é super importante dizer isso, é o contexto do integrativo, né? Então, não é uma coisa ou outra coisa, mas e sim os profissionais
que se interessam e buscam e possam utilizar, porque é unânime, a gente tem trazido aqui para as entrevistas esses profissionais e todos, sem exceção, Jô, trazem isso como essa unanimidade de falar que a gente pode integrar, né, essas novas tecnologias, essas nanotecnologias, como um recurso adicional que vai ajudar, que vai melhorar, que vai potencializar, exatamente como você falou, né, que aconteceu com o João. Ou seja, todos os estímulos que você fazia, que até então não eram vistos como resultados práticos, ele estava muito lento, quando uniu, isso se materializou de forma mais rápida. Os estímulos iam ter resultado? Nós acreditamos que sim, como outros casos, mas a gente pode abreviar isso, né? A gente pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? E aí, partindo para isso, Jô, e o João hoje continua participando desses estímulos? Como é a vida de uma criança de 8 anos e que você utiliza esses recursos no dia a dia dele? O João, atualmente eu descobri que ele tem um déficit intelectual, ele está fazendo alguns exames em relação a isso, né? Na escola é muito claro, ele ainda não sabe contar até 10, ele não sabe reconhecer as letras, ele não sabe escrever o próprio nome. Então, ele tem um déficit intelectual importante. Porém, o João é uma criança extremamente esperta. Ele sabe dar uma resposta afiada para as pessoas que trazem para ele qualquer contexto onde possa diminuí-lo de alguma forma. Então, ele é muito esperto, sabe, Takashi? Bastante, como eu falei, socialmente ele é muito aceito, né? As crianças gostam muito dele. Ele, ele gosta de estar junto com as pessoas. O aprendizado dele, dessa parte de vivência, é muito grande, mesmo com déficit intelectual. Então, as tecnologias fazem parte da minha casa, não é do meu dia a dia, é da minha casa, na verdade, né? Lifestyle mesmo, igual nossa. Eles dormem numa manta de fóton. A gente sabe que o autismo ele tem uma necessidade muito clara, não só de ter rotinas, mas também de ter um sono melhor. O João ainda precisa de uma melatonina para dormir, não vou negar, isso é preponderante para ele. Porém, o sono dele é de maior qualidade, né? Então, quando ele deita para dormir, a gente sabe que a melatonina ela é um indutor do sono, mas ela não sustenta o sono. Sim. Mas o João consegue manter o sono dele durante a noite toda com tranquilidade. Hoje, dificilmente ele levanta no meio da noite, assim, para qualquer outra coisa. Mas hoje eu posso dizer que dentro do próprio autismo mesmo, as pessoas falam, né? Olham para o João e falam: Nossa, nem parece. Ele teve uma grande evolução. Sim. Você diria até, porque o João, quando foi diagnosticado, ele tinha grau? Grau 3. Grau 3. Você diria que... Não grau mais, a gente fala nível de suporte. Isso, nível de suporte, linguagem mais técnica, nesse nível de suporte 3. Né? Só explica pra gente aqui, pra quem não conhece também, Jô, como é classificado esse nível? E até que nível vai? Então, nós temos aí o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Ah, A gente tem uma correlação entre os graus, né? tá. Onde o nível é o grau mais leve, o 2 é o moderado, o 3 era o antigo severo. Porém, qual é o cuidado hoje da gente classificar um autista? Porque, como é um transtorno, e esse transtorno afeta várias áreas de maneira bem diferente em cada um, a gente costuma dizer que quem conhece um autista conhece um autista, a gente não é igual um Down, por exemplo, que a gente trabalha, a gente observa numa síndrome características muito específicas. E muito semelhantes, né? Entre os indivíduos, muito semelhantes entre eles, né? No caso que você falou de uma síndrome. É diferente do espectro, né? Exato, é diferente de um transtorno, exatamente. Então, quando a gente fala desse transtorno, a gente tem aí pessoas que têm dificuldades e facilidades diversas, né? Potencialidades e dificuldades diversas. E quando entra no nível 1 de suporte, são pessoas que são mais funcionais. Então, nem sempre significa que ela tem habilidade de fala,
ela pode ter um transtorno de fala, mas ela é funcional. Funcional. Ela consegue cumprir com as demandas do dia a dia, como o autocuidado, né, as atividades da vida diária. Ela consegue sair, trabalhar, muitas vezes. Mas assim, nem sempre, porque muitas vezes o nível 1 de suporte, ele tem dificuldade, por exemplo, de frequentar uma escola, de se manter num emprego, porque algumas coisas conseguem tirá-lo de órbita, né? Sim. Consegue desorientá-lo. O nível 2 de suporte, ele já precisa de um suporte maior, né? Então, ele precisa, como é no caso do João, hoje ele é nível 2 de suporte, então ele precisa de auxílio para banho, ele precisa de um auxílio para ser servido, ele não consegue se servir sozinho. É claro que ele tem as comorbidades, como a hipotonia, por exemplo, é algo que tira bastante habilidade do João motora, né? Então, isso dificulta muito, e isso traz ele para o nível 2 de suporte. Talvez, se ele não tivesse essa comorbidade, ele seria mais funcional. Também para diminuir um pouco essa questão da funcionalidade do João, a gente tem aí o déficit intelectual, que dificulta muito o aprendizado dele. Então, essas questões, quando vêm associadas à maior comorbidade, elas vão dificultando as habilidades funcionais desse indivíduo. E Sim. o nível de suporte são aqueles que a gente consegue perceber melhor. Mais dificuldade de interação social mesmo, mais rigidez, né? Nas habilidades do dia a dia. Então, eles querem uma coisa só e é só aquilo. O João também é assim, né? Quando ele quer uma coisa só, é só aquilo, ele não consegue mudar. O nível 3 pode partir para agressividade, mas o nível 1 também pode partir para agressividade. Então, a gente percebe, assim, que esses níveis, eles flutuam apenas nas habilidades do dia a dia. Ele ser ou não ser funcional. Funcional, entendi. E também eu acho que, pelo que você, da forma que você está falando, para mim entender melhor, eu nunca tive tão próximo assim, né? A gente vive como, mas uma forma também de orientar até a própria linha, a conduta terapêutica de acompanhamento que vai fazendo, porque você vê uma evolução. Porque lá atrás você falou que o João foi diagnosticado nível 3 de suporte, e hoje ele é nível 2, ou seja, a própria evolução dele, a interação dele, o colégio dele, os amiguinhos dele, faz com que tudo isso vá melhorando a qualidade de vida dele, e ele vai se enquadrando, porque essa coisa muito de número de tabela é uma coisa que também não me agrada muito, né? A gente que tem essa visão integrativa, cada ser é um ser, né? E a gente sempre pensou dessa forma. Acho que no mundo autista, assim falando, é muito mais, como essa expressão que você usou, eu gostei muito, né? Você conhece o autista, né? Aquele indivíduo, e sempre vai ser diferente de um para o outro, por essa característica que você acabou de explicar. Diferente de uma síndrome, é uma questão o autismo é diferente nisso, né? Ele não se caracteriza como uma síndrome, né? Tá. E aí, João, nós estamos indo pro final. A diretora já está aqui me apontando aqui. E tem 2 quadros aqui no nosso encontro. Um, que é a gente falar o Minuto Saúde, que é você trazer algum caso. Você trouxe 2 muito interessantes, mas se você conseguir trazer algum outro que tenha entrado nesse contexto também, né? Você trouxe 3, né? Porque nós falamos todo o tempo do João. Mas algum caso que tenha sido inusitado, que tenha sido rápido, que tenha sido te marcado no Minuto Saúde, tá? E depois a gente vai para o Dicas do Especialista. Então, para a gente fazer o quadro agora, Minuto Saúde, doutora Joselisa Shinoda, que possa falar um pouco de algum case, de algum momento que nesses últimos 25 anos, que te marcou. Bom, voltado para o autismo, eu sempre falo, Takati, que independente do que você use com a pessoa, não importa se seja um medicamento, se seja uma terapia integrativa, aquilo que a gente acabou de colocar, as pessoas são únicas. Então, a gente não sabe bem o que esperar, né, daquela conduta terapêutica, daquela ferramenta. Então, todas as vezes que eu vou indicar o Tempo Bio para alguém, eu sempre falo, olha, vai me passando todas as mudanças ou não mudanças para eu poder entender como estão as coisas.
E eu tive um caso de uma criança, tinha 5 anos na época, e a mãe me perguntou, queria ter algum tipo de recurso. Esse era bem próximo a mim, não era uma pessoa que eu não conhecia, esse eu conheci de verdade. E a mãe era minha paciente e o filho era autista, né? O João ainda era bem bebê nessa época e eu tinha tido esses benefícios com ele há pouquíssimo tempo. Então eu falei para ela, eu falei, olha, você pode tentar, né, utilizar o equipamento é uma coisa que vai ser bom para você, e tenta, que a palavra foi essa, tenta com ele, porque até então eu testei com o meu filho e funcionou. Então eu creio que possa dar algum resultado para o seu, né? E ela comprou o equipamento pensando em ambos e começou a utilizar. Uma semana depois, Takashi, as respostas que ela teve foram muito interessantes. A escola mandou chamar, né? Queria saber o que ela estava fazendo de diferente, porque o filho dela estava mais centrado, ele era muito agitado, ele chegava no consultório, não deixava nada no lugar. Então, ele estava mais centrado, ele estava prestando mais atenção em todas as atividades. Aí depois, na ecoterapia, mandaram chamar também a mãe. Vamos fazer uma reunião. Então, o que você está fazendo com seu filho? Porque ele está aceitando as atividades no cavalo, ele está mais calmo com o cavalo, está conseguindo ficar mais tempo, né, dentro da atividade. Então, o que está acontecendo? Passou mais ou menos uns 10 dias após a primeira aplicação, ela foi chamada na natação. O que está acontecendo com seu filho? Porque ele na natação progrediu bastante. Você está fazendo alguma coisa diferente? E aí a gente pensa, né? E o engraçado, Takashi, é que ela falava para mim assim: eu não estou vendo nenhuma diferença. Ela, mas isso antes, né? Sim, Aí eu falava para ela, mas gente, vai ter pouco tempo, não tem nenhuma semana que você está sim. aplicando, não é assim da noite para o dia, calma, tenha paciência. E começou esses chamados, né, de todos Dos TOs, todos os terapeutas. de todos os lugares, e foi muito interessante. Eu falei, tá vendo? Você pode não estar percebendo, mas os profissionais, as pessoas que o acompanham, eles estão tendo resposta, Que né? lindo. E ela ficou muito feliz, assim, foi um caso interessante, porque foi o meu segundo, né? Eu tinha tido o João e esse foi o meu segundo, foi muito legal. Que bacana, Jô. E então, para a gente também ir para finalizar, a gente tem um quadro que é Dicas do Especialista. E eu queria que você deixasse a dica da especialista. E hoje, com o tema que a gente usou, não só como especialista, mas a dica da mãe atípica também, da especialista em todo esse contexto como profissional e como mãe também, no Dicas do Especialista especial hoje. Takashi, quando o João, a gente entrou na busca, né, da questão do autismo, né, minha irmã identificou e a gente começou essa busca pelo médico, profissional médico que fosse dar o diagnóstico do João, a minha irmã falou uma frase para mim que eu costumo passar para todo mundo. Não importa o diagnóstico do seu filho, não importa o que seu filho tenha, importa é você exaltar as habilidades dele, é você trabalhar em cima das dificuldades dele, não interessa qual seja. O diagnóstico não é o seu filho é uma pessoa, ele é o seu filho e você tem o papel apenas de identificar o que a gente pode melhorar e aquelas habilidades que ele tenha que você possa incentivá-lo a continuar. Isso é muito importante, porque todo mundo tem suas potencialidades. Não, independente de qual seja o grau do seu filho, ele tem potencialidades. Eu sou presidente do movimento das mães atípicas aqui de Rio Claro, então eu vivencio muitas histórias e eu vejo autistas nível 3 de suporte que é muito mais funcional do que o João, né? Então, a gente sabe que todo mundo tem a sua ferramenta interna que pode ser desenvolvida. Então, não se preocupe com relação a diagnóstico, fique tranquila enquanto não se tem um diagnóstico.
Porque o importante é você ir trabalhando em cima daquilo que você identifica como dificuldade e melhorando as habilidades do filho. Eu acho que essa é a dica principal que eu posso deixar para as mães. Obrigado, Jô. E eu acho que todas as mães e pais e familiares que vivem, né, isso no seu dia a dia vão se encantar com isso. Vão se encantar porque muito mais que o resultado profissional como fisioterapeuta, como especialista, como pesquisadora, você é também, isso como você falou, a mãe atípica e é ativa, faz parte dentro do seu município, né, aí na sua cidade, como presidente, compartilha com outras mães, compartilha com outras famílias, e esse é o objetivo do canal. Então, se você tem alguém na sua família, se você tem alguém próximo, alguém que você ama, algum amigo, compartilha, porque essa informação traz um alento para muitas vezes aquela mãe que nesse momento, aquele pai que nesse momento está recebendo aquele primeiro choque como você disse, né? Parece, o diagnóstico parece uma coisa fechada. Não, gente, é um mundo que se abre e que todos nós vamos poder juntos nos desenvolvermos e esses seres incríveis que fazem parte, eu falo isso porque é viver com a Pietra, com a Melissa, e ver o que é isso nas nossas vidas, a gente começa a ter uma visão diferente de mundo, né? Ter uma visão mais ampla de mundo, uma coisa mais clara, menos pragmática, menos palpável e ver uma coisa muito mais ampla disso tudo, né? Então, adorei. Eu acho que foi muito mais profundo, foi bastante profundo nesse tema hoje. E para a gente finalizar, Jô, agradecer você de compartilhar tudo isso, de certa forma de expor, né? Se expor seu filho, eu acho isso muito forte também para uma mãe compartilhar isso, né? Com outras mães, com outras famílias. E te presentear, como todos à distância. Você tem o Darumá, você também é japa como Shinoda-san, conheci teu pai, adorei, né? Ele, assim como você e o meu, mas todos os convidados, mesmo à distância, ganham um Darumazinho, um filhotinho aqui do nosso, é o nosso amuleto aqui do KenkoCast. Vou mandar depois para você, no momento certo a gente vai se encontrar, você vai ter, e fica como presente. E suas considerações finais e agradecer você muito, dar um beijo no João por mim, na Júlia, né, na família toda, mas obrigado pela sua presença e por compartilhar todo esse conhecimento. Eu que agradeço, Takashi, o convite, agradeço a oportunidade, né, de poder passar um pouquinho dessas informações, desse conhecimento de mãe, da vivência de mãe, muito legal, muito bom. A gente sabe que quando a gente vive num grupo, né, num mundo especial, principalmente relacionado a alguma deficiência ou alguma doença especificamente crônica, é muito importante quando a gente tem relato de outras pessoas, ou quando a gente tem uma rede de apoio, ou quando a gente consegue observar que o outro passa também pelas mesmas dificuldades, né? Eu vivencio isso. Então, essa oportunidade para mim é extremamente gratificante. E eu deixo aqui o meu muito obrigado, tanto pelo meu Darumá, quanto pela oportunidade. A gente que agradece, o público, eu, e que agradecemos sua presença aqui. Não vai ser a primeira, não será a última, melhor dizendo, é a primeira, mas não será a última. Terão muitas outras, com certeza. Nossa parceria de 25 anos não vai ser agora que vai terminar essa entrevista. Vai ter muito mais bate-papo pra gente fazer aqui, né, Jô? Assim, Beijo, então. Tchau. Beijo, tchau, tchau.